Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Aqui está o irmão Leandro novamente. Estou aqui para trazer o discipulado para você, meu irmão. A cada vídeo que passa, nós estamos nos familiarizando, estamos ficando agora mais unidos pela comunhão através do Espírito, pela graça e a misericórdia de Deus. Estamos tendo mais afinidades agora, porque eu estou dentro da sua casa através do aparelho e eu tenho certeza que eu estou levando conhecimento para você e você está crescendo no conhecimento através do estudo que o irmão Leandro está trazendo para você. A continuação da nossa aula, irmão, nós estávamos estudando sobre privilégios da nova vida, que é a lição 6. Aqui, continuando, meu irmão, nós vamos estudar hoje como nos identificamos com a comunidade cristã. Identificação com a igreja. Como nós nos identificamos com os irmãos? Pela adoração. Está aí, irmãos. O escritor aos Hebreus admoestou que os servos de Deus deveriam reunir-se para congregar e se edificarem mutuamente, salientando o cuidado em não abandonar a congregação. Está lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, irmãos. Também o apóstolo Paulo defendeu esse mesmo princípio lá em Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 19 e o 20. Também ele escreveu aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai nos falar que quando nós nos reunimos, entre nós tem salmos, hinos, cânticos espirituais, então cantando e salmodiando ao Senhor em nosso coração. Pela adoração vamos nos identificando, irmãos, uns com os outros. A adoração é um privilégio da nova vida em Cristo, irmãos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo falou sobre o que é culto racional ou culto inteligente. Lembra que nós devemos oferecer o nosso culto a Deus? O culto é inteligente, é através do raciocínio. A palavra que foi traduzida por culto aparece em algumas traduções como, olha só, o que significa culto em algumas traduções? Significa serviço. Culto significa também serviço. Adoração ou culto é ver Deus em toda a sua magnificência, santidade e poder, mas também é uma atitude de obediência amorosa ao Criador, dependendo uns dos outros. Quando nascemos, irmãos, nós dependemos inteiramente dos nossos pais para sobrevivermos. Isso aí é fato, todo mundo sabe. Uma criancinha, um bebezinho, ele precisa do pai e da mãe. Sozinho o ser humano perece, todos nós perecemos, precisamos um dos outros. O plano de Deus é que tudo neste mundo seja feito de acordo com esta mesma ideia. Precisamos uns dos outros. Dentro da igreja, nós dependemos uns dos outros. Aquele que quer se isolar, ele acaba ficando frustrado. Nós já estudamos isso aí, né, irmãos? O apóstolo Paulo deu muita ênfase a essa interdependência dos membros do corpo de Cristo, porque ele afirmou que nós somos membros um dos outros. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. E ajustados como peças de uma mesma construção, que é a igreja. O corpo tem vários membros, certo, irmãos? Tem sua mão, o braço, o antebraço, tem o tronco, tem as pernas, o corpo todo está ligado. Então, assim, dependendo, cada membro depende do outro. Da mesma forma, o apóstolo Paulo faz esta simbologia, querendo representar que a igreja é da mesma forma, tem a mesma construção. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, pegue sua Bíblia e vai conferindo, por favor, os versículos,
todas as referências bíblicas. Portanto, o aspecto cooperativo na Igreja do Senhor é próprio de um organismo em que todos os membros cooperam para o mesmo objetivo, ou seja, a mesma ideia dentro da igreja é que o corpo do Senhor, a Igreja do Senhor, é igual a um organismo vivo, um organismo que está vivo e todos os membros cooperam com o mesmo objetivo. A igreja que tem o seu líder, o pastor, tem os seus cargos, zelador, tesoureiro, o diácono, o irmão da portaria, a irmã da festa que trata dos assuntos da festa. Todos esses cargos são cargos, membros da igreja que têm seus cargos, todos eles cooperam para o funcionamento da igreja. Certo, irmãos? Então é um dependendo do outro. Há diferença de dons e também tem diferença de ministérios na igreja. Lá em 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11. Também do verso 28 ao 31. Diversidade de dons. Sabemos que os dons espirituais são 9 dons. O apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios 12. E ministérios, sabemos também que existem 5 ministérios, né, que o apóstolo Paulo cita em Efésios 4:11. Mas todos são ligados para a glorificação, todos são realizados para a glorificação do nome de Deus, através da edificação e capacitação dos crentes para o serviço cristão. Esses dons espirituais e dons ministeriais, nenhum é maior que o outro ou melhor que o outro, mas todos eles estão interligados e todos eles se completam. Assim é um privilégio fazer parte da igreja de Cristo, irmãos. Aleluia. Servindo agora uns aos outros. Nós já estudamos, dependemos um dos outros, agora servimos uns aos outros. Vimos que algumas versões da Bíblia traduzem a palavra culto, que tem o significado de serviço. Em vez deles, algumas traduções, em vez de escrever culto, eles escrevem serviço. Então, a palavra culto também é traduzida por serviço. Então não há qualquer equívoco nisso, viu, irmãos? Quando servimos uns aos outros, também estamos cultuando. Olha só, irmãos. Cultuando a Deus, nós estamos servindo. Uma análise de Atos capítulo 2, Atos 2, verso 42, ali revela que todos os discípulos permaneciam na doutrina dos apóstolos, permaneciam no partir do pão e nas orações, porque viviam em comunhão. É o que nós estamos comentando aqui agora, servindo uns aos outros. Ó. Atos 2, versículo 42, é um versículo muito importante para dizermos sobre comunhão uns com os outros. Ou seja, davam ao partir do pão a mesma importância dada às orações. Olha só, irmãos, a comunhão era tanta que quando eles iam repartir o pão, era uma importância tremenda, como se fosse a mesma importância que eles davam na hora de orar, irmãos. A obediência à sã doutrina era a vida moral e espiritual da igreja primitiva. Eram obedientes e a comunhão era a expressão de sua vida social e espiritual. Eles tinham tanta comunhão, que essa comunhão que eles viviam uns com os outros refletia, irmãos, na vida espiritual e social. Enquanto que a oração denotava a intimidade com Deus e a sede que tinham de um relacionamento íntimo com Ele. A oração era intimidade com Deus. E a sede que tinha um relacionamento íntimo também com Deus, a oração. Porém, era o partir do pão a prova mais evidente de que eles haviam entendido a doutrina de Cristo e o significado de comunhão. Olha só, quando eles partiam o pão é que eles entendiam o que significa comunhão, viu, irmãos?
Está aqui, 2 Coríntios 9, versículo 7, versículo 8, verso 14. Tiago também, Lucas vai falar, Salmos também vai falar. Pegue aí, irmãos, pause o vídeo, pegue sua Bíblia e confira. Tenha afinidade com a sua Bíblia. Agora vamos falar de uma nova vida. Uma nova vida espiritual. É possível que você tivesse uma vida, você antigamente tinha uma vida religiosa antes de conhecer a Cristo. Vida marcada pela fidelidade a certos princípios religiosos. Quem sabe, mesmo não sendo religioso, tenha sido inquiridor da verdade, procurando descobrir o que está por trás da vida. Você possivelmente, ou às vezes você, antes de aceitar Jesus, você era uma pessoa religiosa que buscava o conhecimento, queria descobrir sobre as coisas da vida, mas também pode jamais ter se inquietado por tais coisas, ou às vezes você, antes de aceitar Jesus, também nem ligava para isso. Agora tudo mudou, viu, irmãos? Tudo mudou. Você experimenta a fé viva e verdadeira plantada em seu coração pela palavra de Deus. Agora você tem uma nova vida espiritual. E essa vida é alimentada pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus que o levou à salvação. Seria egoísta a partir de agora viver recluso e não anunciar ao mundo a transformação que Deus operou na sua vida. Nós não podemos ficar calados, temos que testemunhar do que Deus fez por nós, essa vida espiritual, viu, irmãos? Uma nova vida moral. O conceito bíblico de moral é absoluto. A palavra moral é absoluta, não tem meio termo não, viu, irmãos? Se você tem que ter uma vida moral para viver o cristianismo, tem que ser absoluto, não é só uma vida moral apontando para as coisas certas, mas só que por trás dos bastidores você faz alguma coisa errada, não. Sua vida moral deve ser absoluta, ou seja, fiel a Deus, você não pode ser meio termo. Essa área não pode ser relativizada como querem alguns, que condenam com dureza determinados pecados, mas em relação aos outros preferem o caminho da omissão. Ou seja, a pessoa critica demais ou pega o bate duro em cima de alguns pecados, mas os outros pecados ele não dá atenção, ele esconde, ele é omisso, ele não aponta, ele não condena, ele não denuncia os outros pecados. Quando esse assunto vem à tona, vem à mente que se trata apenas de sexo, né? Quando isso vem à tona, é só em questão da área sexual que os pecados, os mais fortes, os piores pecados é na área sexual. E não é assim, irmãos. Nós não podemos apontar só uma coisa e a outra coisa deixar desregrado, pode fazer à vontade. No entanto, segundo os padrões bíblicos, uma vida moral implica em finanças também, irmãos. Olha aí. Sua vida moral implica em finanças, na palavra empenhada, ou seja, sinceridade e verdade, na honestidade, nos negócios, aí ó. Não adianta querer ser crente, mas a sua moral na área da finança, a sua moral está baixa, né? É um crente caloteiro, compra e não paga, certo? Isso aí também é um pecado muito terrível, né, irmãos? Essa vida moral nossa precisa estar alinhada também. Na honestidade, nos negócios e no trato com superiores e imediatos, na retidão e no cumprimento das normas, no não comprometimento com os valores mundanos e no apego à ética cristã. Os conceitos bíblicos, então, os conceitos bíblicos de moral é absoluto, então, viu, irmãos? Não é só apegar-se a um tipo de prática e esbanjar no outro. Não cobra de um lado, mas não cobra do outro. É isso que ele está tentando explicar.
que nós temos uma vida moral absoluta. Ela não pode ser relativizada em algumas áreas. Uma vida social. Presta atenção nesse aqui, irmãos. Antes de conhecer o Evangelho, é possível que você tenha frequentado lugares que agora são impróprios, agora já não é bom mais você permanecer nesses lugares. Ou você pode ter conduzido uma vida de maneira que não convém a um cristão autêntico. Falamos que a vida cristã saudável não recomenda o isolamento. Lembra lá no começo do estudo? Se você passou para Cristo, você é um cristão, você não precisa se isolar das pessoas. É verdade, mas no entanto, seus olhos espirituais estão agora abertos para que tenha discernimento de quais são as amizades saudáveis e quais são as amizades que você deve nutrir, as amizades que você deve permanecer com ela. Que tipo de lugares podem ser frequentados sem colocar sua... Que tipo de lugares podem ser frequentados sem colocar sua vida espiritual em risco? Lá em Salmo 1 também que nós falou, que no Salmo 1 ele diz que nós não devemos andar no caminho dos homens mundanos, nem assentar na roda dos escarnecedores. E como afastar-se daquelas situações que, sem dúvida, o levarão ao fracasso em sua vida espiritual. Preste atenção, irmãos. Quando nós somos cristãos, nós não podemos nos isolar das pessoas. Tem o seu vizinho, não é cristão, não tem problema, você pode ter amizade com ele, não é pecado, você deve amá-lo, porque a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem no seu emprego, na sua faculdade, na escola, pessoas que não são cristãs. Você pode manter a sua amizade. Porém, irmãos, agora tem um ponto muito importante que você deve entender, porque a Bíblia tem muito disso, viu, irmãos? Um texto que fala algum assunto e depois você lá na frente vai ver outro texto que parece que está dando conflito, está entrando em contradição, mas não é. É pura interpretação. Nós devemos ter a interpretação correta do texto. Porque ele vai nos dizer, no Salmo 1, que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Então eu expliquei que nós não devemos participar dos escárnios, dos zombamentos dos escarnecedores. Mas, porém, nós também não devemos desrespeitar as pessoas, esnobar as pessoas, odiar, rejeitar as pessoas. Não, irmãos, nós devemos estender a mão para o próximo, ajudar o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva. Mas só que, irmãos, tem um porém. Nós não podemos aplicar a nossa vida toda com a companhia de tais tipos de pessoas, que já não convém, que aí vai entrar a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 aqui, ó, que Paulo vai nos dizer: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é importantíssimo, irmãos, nós termos o equilíbrio, viu? Eu vou ter amizade com qualquer pessoa na sociedade, mas, porém, a minha companhia com essa pessoa, todo momento, isso acaba me prejudicando, viu, irmãos? Eu não devo desfazer das pessoas, deve ser respeitadas, as pessoas devem ser respeitadas. Porém, é como eu vou dar um exemplo para você entender. Uma pessoa, vou falar uma palavra aqui, um traficante, mora aqui no bairro, e eu tenho amizade com esse traficante. Eu não vou ficar o dia inteiro na casa desse tipo de gente, né, irmãos? Porque isso daí vai começar a corromper os meus bons costumes. Mas eu não devo desfazer dele, não devo desrespeitá-lo, não devo odiá-lo por isso, irmãos. Não é por causa que ele tem más condutas que eu devo odiá-lo, desrespeitá-lo. É isso que eu quero que você entenda, por favor, irmãos. Amém? É importante lembrar que não podemos deixar de cumprir a admoestação de Tiago, que
que tange a ajudar socialmente os mais carentes. Tiago avisa isso aí. Repartir o nosso pão com os pobres é a atitude que nos identifica com Cristo em seu amor, viu? Devemos ser amoroso com as pessoas, simpático com as pessoas. Assim, identifique em sua igreja programas de ajuda aos menos favorecidos e participe você também. Faça serviço de caridade, porque isso também Deus se agrada, viu, irmãos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.